fazendo nesse exato momento, estamos buscando uma parceria com a iniciativa privada para fazer o censo. Aí sim, a gente vai ver exatamente os 4.000, da onde vieram, para onde foram. O que a gente está fazendo hoje? Bom, pegando por base que atendemos 3.450 pessoas no albergue, nós conseguiremos, então, fazer um grande levantamento sobre isso. E a gente tem que entender o seguinte também, Rochinha. Tem algumas pessoas que só conheceram a rua como realidade. E isso volta na maioridade penal. Porque, às vezes, eles foram destituídos da família quando tinham 5, 6 anos por alguma violência, por morte dos pais. Eles passaram por todos os nossos acolhimentos. E quando a herança dele é aquela. Exatamente. E quando ele chega aos 18 anos, ele tem que sair do acolhimento. E ele vai para onde? Se a gente não preparou essa pessoa para o mundo, para a vida, para o mundo do trabalho, para a família, para constituir sua própria família. Ele vai ser o nosso freguês no albergue também. E depois ainda vai ser nosso freguês no asilo. E isso a gente não pode permitir, se não bastar o motivo humanitário de que a gente precisa dar um encaminhamento para essas pessoas, que seja pelo motivo orçamentário. Porque nós não podemos, o poder público não pode ter fregueses pela vida toda. Não é o papel do poder público. O papel do poder público é prestar um atendimento no momento de vulnerabilidade que essa pessoa se encontra e dar encaminhamentos, dar possibilidades para essa pessoa. Há quem já tenha trabalhado e tenha um ofício, tenha uma profissão lá dentro do albergue. E a gente precisa, de repente, achar uma oportunidade de trabalho para ele. E é possível. Hoje, a secretária Merogica Vetti, da Secretaria de Recursos Humanos da Prefeitura, está fazendo um levantamento de todas as possibilidades que nós temos de absorver também mão de obra vinda da população em situação de rua dentro da Prefeitura. São várias ações que a gente pode fazer e a gente fazer a lição de casa também. Então, da onde vieram essas pessoas? Há também quem tem um desentendimento familiar, como eu falei. Então, estão numa situação que não querem mais, brigou com a esposa, os filhos. Desistiu. Jogou a toalha. Desistiu. E a gente precisa recuperar isso nele. E tem pessoas ali, muitas, eu não vou nominá-las, mas você sabe que está muito próximo da recuperação. Elas precisam de uma oportunidade profissional. Elas precisam de uma qualificação profissional. Elas precisam que alguém olhe por elas, porque elas precisam de um tratamento de saúde. Elas têm transtornos, ela precisa ser medicada. Ela tem dependência química e, no caso da dependência química, nós temos que aproveitar esse momento que ela fala assim, eu quero sair disso. E quando a pessoa fala, eu quero sair disso, são segundos que você tem que aproveitar e fazer um trabalho com elas nos CAPs, nos Centros de Atendimento da Saúde, de Álcool e Drogas, AD. Nós precisamos encaminhá-las a comunidades terapêuticas que são grandes parceiros também nesse processo de recuperação da drogadição. A gente precisa aproveitar esse momento. Acontece que se a gente não sabe quem são eles, em que momento da vida eles estão, a gente não consegue dar nenhum encaminhamento. E se você também não tem a estrutura aparelhada e adequada para na hora... Rapidamente. Rapidamente não adianta. Tem que ter integração, que hoje nós temos. Nós precisamos de mais CAPs, é evidente que precisamos de mais CAPs, mas nós temos as possibilidades. Nós temos, ainda que demore um pouco, ainda que a gente tenha que dar prioridade para as pessoas que estão ali em situação de rua, porque eles têm prioridade. A gente tem que dar essa prioridade, no entanto, a gente tem isso. O que falta é a integração, efetivamente, de todos os serviços e, basicamente, saber quem são essas pessoas. Que tipo de motivação levou elas para a rua. E é engraçado, porque agora você estava falando de não ter casa, e eu estou lembrando das conversas que eu tive com a população de rua, todas têm um rompimento familiar. Talvez a gente precise fazer um trabalho lá com a família. Ver o que aconteceu ali, qual o momento que as coisas não juntaram mais. Claro que tem muitos casos que a gente não vai conseguir mais ter o retorno familiar, mas em alguns casos a gente pode ainda recuperar, dessa maneira. E o que não tiver retorno familiar não é um grande problema também, a pessoa tem o futuro dela. Né? E vai construir o futuro próprio dela, né? A gente precisa dar possibilidades para isso. Para isso também, nós estamos criando, no ano que vem, a primeira república municipal para moradores de rua. São 20 vagas para pessoas que já estão em um estágio de autonomia, que vai ter autogestão, a casa funciona no sistema de autogestão, então ela já tem uma certa autonomia porque já está, de repente, no mercado de trabalho, já está estudando, fazendo os cursos nos liceus de ofício, que também são da FAS, e que estão no estágio preliminar ao aluguel social. Há uma moradia de interesse social que é previsto em lei. Sim. A Coab também nos fornece, vai ter que passar a nos fornecer de acordo com o nosso levantamento, mas é um estágio intermediário, que ela sempre... Imagine, Rochinha, você sempre morou
por exemplo, em abrigo, ou sempre está 10 anos no nosso acolhimento para moradores de rua. Qual a tua capacidade de gerir uma casa, tua própria casa? A gente perde isso. A gente perde. Quem fica muito no hotel também sabe disso, né? Sim. Que perde um pouquinho essa capacidade. E a República serve exatamente para isso.